O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Eu sou a Nandiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com o Bifol trago atualizações da previsão do tempo para a região sudeste. Ainda estamos passando por um período sob vigência do fenômeno Laninha, fenômeno que é caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, como mostram as áreas em azul deste mapa, que representa a anomalia da temperatura da superfície do mar entre 23 de outubro e 19 de novembro. A Laninha se intensificou durante o mês de outubro e novembro e, por isso, a partir de agora teremos efeitos mais efetivos do fenômeno na distribuição da chuva sobre o Brasil. Ou seja, os fenômenos meteorológicos, as frentes frias, os corredores de umidade serão mais atuantes sobre a metade norte do Brasil, onde são esperadas chuvas mais frequentes e com volumes acima do normal para a época do ano, enquanto no centro-sul se esperam chuvas mais irregulares e, de uma forma geral, com volumes abaixo do que é normal para o período. A Laninha deve persistir ao longo dos próximos meses, como indicam as barras em azul deste gráfico, que mostra a probabilidade para a ocorrência de fenômenos climáticos como El Niño e Laninha. As barras em azul indicam probabilidade para a ocorrência de Laninha e elas continuam superiores às demais, pelo menos até o trimestre de janeiro, fevereiro e março. Depois, as barras em cinza, que indicam neutralidade climática, passam a ser maiores a partir do trimestre de fevereiro, março e abril. Ou seja, teremos uma transição de Laninha para neutralidade climática entre o final do verão e o outono de 2023. E a maior parte do primeiro semestre de 2023 tende a ser marcado por neutralidade climática. Então, os efeitos da Laninha devem começar a diminuir no início do próximo ano. Mas vamos acompanhar agora quais serão os impactos do fenômeno na distribuição da chuva sobre o sudeste ao longo dos próximos meses. O primeiro mapa desta tela indica a climatologia, o que é normal chover no mês de dezembro. E dezembro é um mês bastante chuvoso, desde a região norte até o interior do sudeste, nestas áreas em tons de verde, principalmente aqui da metade sul, Triângulo Mineiro, costuma chover de 200 até 300 milímetros. E para o mês de dezembro de 2022, são esperadas chuvas acima da média para a metade norte de Minas Gerais, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Justamente áreas que devem ficar mais sob influência dos corredores de umidade que serão bastante atuantes sobre a metade norte do Brasil. Nestas áreas, o excesso de umidade pode trazer problemas para algumas lavouras, deve impactar mais as atividades no campo, enquanto áreas da metade sul do sudeste, interior de São Paulo, áreas do sul e Triângulo Mineiro podem sofrer o efeito contrário, falta de umidade, estresse hídrico para o desenvolvimento das culturas de verão, especialmente da soja, porque além do tempo mais seco, dos episódios de chuva serem mais espaçados, teremos também temperaturas bastante elevadas que devem favorecer o declínio da umidade no solo. No entanto, isso não significa que teremos um mês muito seco, porque a média para dezembro costuma ser muito elevada. Então, esse desvio negativo mostrado nas áreas aqui em tons de laranja não significa ausência de chuva, mas que os volumes não serão suficientes para atingir a média e os episódios devem ser mais espaçados. Mesma condição a gente deve observar em partes do mês de janeiro. Em janeiro, a chuva deve se espalhar mais pelo interior do sudeste, principalmente na segunda quinzena do mês. A umidade deve migrar um pouco mais pelo centro-sul do país, mas ainda partes de São Paulo devem ter déficit de chuvas, principalmente o interior, sul e oeste do estado. Já as áreas aqui do sul e Triângulo Mineiro voltam a ter chuvas mais expressivas, com volumes que devem ficar acima da média, e principalmente o estado de Minas Gerais, aqui metade norte de Minas Gerais e o Espírito Santo, devem ter chuvas acima do normal. E essa chuva acima da média, que está prevista já desde o final agora do mês de novembro até o mês de janeiro, pode trazer impactos aí tanto para o desenvolvimento das lavouras quanto também para o início da colheita no final do verão. A gente deve ter muita umidade, então, sobre estas áreas mais ao norte do sudeste. Em fevereiro, o padrão deve mudar, a umidade deve migrar um pouco mais para o centro-sul do país. Com o enfraquecimento da Laninha, a umidade desce um pouco mais, as chuvas devem ganhar mais intensidade sobre o centro-sul e algumas áreas de São Paulo, sul e Triângulo Mineiro podem ter chuvas acima do normal. Mas justamente as áreas que estavam mais chuvosas nos períodos anteriores devem ficar mais secas em fevereiro. Em fevereiro teremos uma redução das chuvas e volumes que tendem a ficar abaixo da média entre o centro e norte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Lembrando que em fevereiro a chuva já começa a diminuir sobre o sudeste, principalmente áreas mais ao norte de Minas Gerais costumam ter pouca chuva.
e esse sinal de desvio negativo da precipitação indica que fevereiro será um mês bastante seco nestas áreas mais ao norte do sudeste. Quanto às temperaturas, o destaque para os próximos períodos é que, por conta do tempo mais chuvoso do que o normal, especialmente Minas Gerais deve ter temperaturas mais amenas. Como a gente pode observar aqui no mês de dezembro, áreas em tons de amarelo com temperaturas um pouco mais amenas. Isso persiste também no mês de janeiro. A gente observa que grande parte do sudeste, assim como boa parte do interior do Brasil, que deve ter influência dos corredores de umidade, devem ter temperaturas um pouco mais amenas. Não significa temperaturas baixas. Essas áreas em tons de amarelo, tons de laranja mais claro, indicam temperaturas próximas de 30 graus. Mas não deveremos ter tantos extremos ao longo dos próximos meses, ou seja, o verão não será tão quente como nos últimos anos sobre o interior do sudeste. Teremos temperaturas máximas um pouco mais amenas. E no decorrer de fevereiro, mesmo com as chuvas diminuindo aqui sobre o interior de Minas Gerais e Espírito Santo, a gente observa que as temperaturas ainda não devem atingir valores tão expressivos como em outras áreas do Brasil, como é o caso do Rio Grande do Sul, áreas mais ao sul da América do Sul, que devem ter déficit de chuvas ao longo desses próximos meses. O início do verão deve ser bastante seco. Nessas áreas, o calor será bastante intenso. Mas no interior do sudeste, a gente não observa extremos de temperatura máxima ao longo desses próximos meses. Esses são os destaques da previsão do tempo para a região sudeste. Eu volto no próximo mês com novas atualizações. Qualquer dúvida ou se precisarem de mais informações, entre em contato com o nosso time do Agroclima Pro. Até mais! UbiFol, excelência em nutrição vegetal.